Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 257 e vamos seguir a partir de Isaías capítulo 15, que diz o seguinte: Profecia contra Moabe. Advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída, Ar em Moabe ficou arruinada. Na noite em que foi destruída, Kir em Moabe ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus santuários locais para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos com pano de saco. Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam. Até em Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat, Selizia. Sobem pela encosta de Luite, chorando e caminhando, pela estrada de Oronaim. Levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Ninrim secaram, a pastagem secou e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, eles levam a riqueza que adquiriram e armazenaram para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. A sua lamentação chega até Eglaim, em Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimons estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon, um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Isaías capítulo 16. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte da filha de Sião. Como aves em fuga, lançadas fora do ninho, assim são as mulheres de Moabe, nos naus do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia, e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados, que os fugitivos moabitas habitem contigo. Sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição acabará e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor leal será firmado um trono. Com fidelidade, um homem se assentará sobre ele, na tenda de Davi. Um juiz que busca justiça e se apressa em defender o que é justo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, da sua soberba, do seu orgulho e da sua arrogância. A sua fanfarrice é vazia. Por isso choram os moabitas. Todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Arazete. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os donos das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jazer, e se estendiam para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazer chora, pelas videiras de Sibma. Ó Esbom e Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco. Já não se ouvem os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas. Ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe, o meu interior por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se exaurir nos santuários locais e for ao seu lugar sagrado para orar, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, como os anos de um assalariado, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados, e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Isaías capítulo 17. Profecia contra Damasco. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade, ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas,
Serão dos rebanhos que ali se deitarão, e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó definhará, e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez, e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra das suas mãos e feitura dos seus dedos, nem darão a mínima atenção aos postes de Azerá e aos altares de incenso. Naquele dia, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato. Tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, plantem videiras importadas, embora as façam crescer no dia em que as semearem e as façam florescer de manhã. Não haverá colheita no dia da doença e da dor incurável. Ai do rugido dos grandes povos, que rugem como rugem os mares, e do tumulto das nações, que é como o tumulto das águas poderosas. Embora os povos rujam como ondas encarpeladas, fugirão para longe quando ele os repreender, carregados pelo vento como palha nas colinas, como redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer já se foram. Esta é a porção dos que nos saqueiam, esta é a parte que caberá aos que nos roubam. Isaías capítulo 18. Profecia contra Cuxi. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios de Cuxi, que manda emissários pelo mar, em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, uma nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão. Quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim me diz o Senhor: do lugar onde moro olharei quieto, do calor causado pela luz radiante, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com as podadeiras e tirará os ramos longos. Todos serão entregues às aves de rapina das montanhas e aos animais selvagens. As aves de rapina se alimentarão deles durante o verão, e os animais selvagens durante o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, uma nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado.
Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Salmo 58. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Miquitã de Davi. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. O seu veneno é como o veneno de víbora. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, quer esteja verde, quer seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz a justiça na terra. Provérbios 23, versículo 12. Dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Fiquem com Deus e até a próxima!